Vamos falar a verdade aqui? Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Esse vai ser um vídeo voltado para Ítalo Goulart. Ítalo, você é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço, uma das pessoas mais calmas, que até me... Sabe, quando eu pego um vídeo seu, eu me sinto na paz, eu sinto tanta paz, cara. Sem brincadeira, eu me sinto tanto em paz quando é com você que eu tô ouvindo alguma coisa relacionada à situação toda, que me traz um pouco de calma e também me traz um pouco de reflexão das coisas, tá? Vamos lá. Por que que eu dou voto para Ricardo Nunes e não para Marçal? Porque tem a questão dele ser ou não é de direita, no caso do Nunes. No caso do Nunes, eu vou ser bem realista com vocês. É o que todo mundo já sabe. Nunes não é 100% de direita. Ela é centro-direita. Tá? Essa é a realidade. Ele é centro-direita. Ela é uma pessoa de centro, mas alinhado mais à direita. Por que que eu estou dizendo isso? Ah, porque você escutou ele falando que contra o aborto, não sei. De fato, amigo, muitas das coisas que ele falou é verdade, realmente aconteceu. Ele proibiu o aborto em São Paulo, amigo. Isso é fato. Basta você fazer a lição de casa e pesquisar. Não é só no que ele fala. Vai pesquisar o que foi feito no governo dele. Ah, mas ele em lockdown, não sei o que. Meu amigo, no lockdown tem muito mais coisa envolvida. E hoje mesmo, diferente do papo, e hoje mesmo ele falou que ia tomar medidas totalmente diferentes do que ele fez na época. E ele não mandou ninguém embora. Coisa que os papagaios de plantão adoram inventar. Então o que acontece? É muito mais fácil você acusar uma pessoa que já está há um tempo no trabalho. E quem vive na política, na cadeira de presidente, na cadeira de prefeito, não sabe o inferno que passa. Tem que aturar, às vezes tem que engolir seco coisas que não aceita. Essa história do Todes, que o Figueiredo fez questão de jogar na cara do Nunes, na entrevista dele. Se você for ver as expressões dele e reação, ele ficou tipo, o quê? Como é que é? O quê? Onde que? Sabe aquela reação de não entender o que aconteceu? Foi essa a reação que ele mostrou. E agora, vamos lá. Eu tô colocando alguns pontos. Lógico, eu também tenho meus interesses pessoais. Só que eu não misturo. Eu não misturo nessas horas, falando com o público em geral, aonde, por que eu tô votando no Nunes. E sim apontando os reais motivos, os principais fatores. Aí você decide se é esse lado ou não que você quer ir. Porque é muito fácil a gente vir chegar e apontar o dedo na cara dos outros e falar, ah, você deveria ter feito isso. Quer um exemplo claro disso? O próprio Marçal. Muitas vezes o Marçal, mesmo na pandemia, teve a cara de pau de apontar o dedo na cara do Bolsonaro e falar, ô Bolsonaro, você deveria ter feito isso, você deveria ter se vacinado, você deveria ter apoiado o lockdown, apoiado 2030. Quem é que de direita, eu faço as seguintes perguntas. Uma pessoa que se diz de direita tem que seguir as 3 diretrizes: Deus, família, pátria. São as 3 diretrizes, as 3 bases de um povo que a direita defende, que os princípios que o Bolsonaro nos trouxe. Eu me baseio principalmente nessas bases. Por que eu julgo o Marçal como uma pessoa não de direita, mas sim uma pessoa de esquerda, centro-esquerda? Vamos lá. Quando aconteceu na época das picadinhas, na época da pandemia, ele foi a favor. Bateu o peito dizendo que tomou as vacinas, encheu a boca falando que é a favor disso e até hoje não mudou de opinião, não mudou de posição. Porque não é ele o responsável. Ele não tinha nada a perder com isso. Muito pelo contrário, para ele a tragédia é melhor. Que é uma outra situação.
Durante os 70 dias que a gente ficou na rua, ele esteve lá do povo? Não. Fez graça. Toda hora ficou fazendo gracinha. Em nenhum momento ele esteve de fato lá com a gente. Principalmente aqui em São Paulo. E eu que estive aqui nos dias. Conheci muita gente. Quando aconteceu a tragédia, no 8 de janeiro, o que aconteceu? Foda-se, eu só vou vender meu curso. Ele esteve lá. Ele ficou do nosso lado. Fez vídeos de represária contra o que está acontecendo. Fez vídeos contra a censura. Desde 2018 para cá. 2020 para cá. Não. Já tenho vários pontos para poder dizer. Ele não é pró-pátria. Não é pró-pátria. Não é a favor da pátria. Apenas os seus próprios interesses. Tanto é que quando ele sofreu a censura, e o que é uma baita mentira, porque não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu foi... Ele sofreu uma multa. Porque o sem vergonha usou recursos que estavam fora da regra. Quem joga fora das regras do jogo apanha mesmo. Leva cartão. É assim que funciona. Outra coisa, ele vive questionando o Bolsonaro, dizendo que... Ai, enchendo o peito, dizendo... Ai, Bolsonaro, você deveria não ter apoiado dos militares. Você deveria ter dado cargo para todo mundo. É o que eu faria. Dar cargo para todo mundo? Inflar a máquina pública? Pensa um pouco, gente. É exatamente o oposto que o Bolsonaro fez. Bolsonaro não assinou o 2030 da ONU. Não apoiou essa ideologia maldita, que é um genocídio garantido. Qualquer um que lê a letra miúda vai saber disso. Todo mundo da direita que tem esse conhecimento já sabe. Não vai cair nessa conversa. E o Pablo Marçal é a favor disso. Outro fator. Você chegar em mim e falar: eu faria exatamente o oposto do Bolsonaro. Vou encher o máximo de gente. Isso é inflar a máquina pública. E se você for ver as propostas de Pablo Marçal, uma delas é aumentar em 50% as subprefeituras de São Paulo. Se já temos 60 subprefeituras, que é muito, na minha opinião, já é muita coisa. E ele fala que vai lotar de gente da turminha dele. Imagine colocar mais 50%. O que vai acarretar? Para e pensa um pouco. Só vai acarretar em mais impostos. Vai subir a tributação. Ou seja, vai espantar comércio. Vai tornar as coisas muito mais caras. Isso é coisa que globalistas fazem. Isso é coisa que comunista faz. Que o Lula fez. E está fazendo até agora. De onde você acha que o dinheiro que ele está tirando? Dos impostos. Ah, a gente teve a maior arrecadação. Porque ele pegou imposto de qualquer canto. É o que vai acontecer. Enquanto o Ricardo Nunes, junto com o Tarcísio, que é a dobradinha que temos hoje em São Paulo, prefeito e governador, estão em total sincronia, porque os dois pensam da mesma forma. Têm os mesmos pensamentos. Isso é notório. Os dois estão agindo como uma máquina. E você tentar tirar essa máquina porque, ai, vou dar uma chance para esse cara. Porque na tua cabeça, você pensa que o prefeito é responsável pelo que aconteceu na pandemia? Não é. Muitos prefeitos não souberam o que fazer, nem ele soube o que fazer. E detalhe, ele pegou isso no meio do fogo cruzado. Olha a bomba que ele teve que carregar. E ficou uma situação muito complexa, é muito difícil a gente avaliar as coisas de maneira mais sensata, porque qual foi a estratégia do Pablo Marçal fez? Ir na baixaria, usou táticas que na boa nenhuma pessoa que se diz direito usaria. Por quê? É baixo, é a falta de ética, é a falta de moral. Como é que você quer se dizer uma pessoa cristã, uma pessoa de direita, e faz o que faz? Tem um missionário chamado Caio... Ai, me desculpa, cara. Me escapou o seu sobrenome.
Esse missionário, ele foi perseguido pelo Marçal, porque ele expôs uma seita satânica da parte do Marçal. Ele está criando uma seita ideológica que é anticristã, que vai tudo contra o que a igreja prega. E o que a direita originalmente faz? Quer tentar recuperar a base cristã, a base religiosa. E você virar para mim dizer que não, você não pode misturar religião com política, está totalmente enganado. Você não precisa ser um mestre entendedor, mas só de você entender que a base da religião, a base da nossa fé, está intimamente ligado também com a política, já muda muita coisa. Expande mais ou menos a sua cabeça. É isso que a gente tem que tentar entender. Só que tem muita gente que não pode misturar, não sei o que, tá errado. Meu amigo, tem limite. Tem limite até onde vai a sua ignorância, tem limite até onde vai o pensamento do Estado laico. O Estado laico é um Estado sem poder, sem religião, onde a fé, a sua crença está no Estado, em que o Estado é o Deus, é o seu Deus. É isso que é um Estado laico, na sua essência. Na qual você é submisso ao Estado. E foda-se a religião, foda-se se você é um ser humano ou não. Entendeu? Agora, vem cá. Voltando a essa questão. Aonde uma pessoa que se diz pró-família vem mexer com um assunto que envolve morte de parente, de um adversário, independente se é um esquerdista ou não. Não foi honesto. Foi um golpe baixo. Você querer se envolver com um assunto que já foi resolvido entre o seu adversário, no caso, a esposa e a esposa do Nunes e o próprio Nunes, que já foi resolvido o mal entendido. Tanto é que ela já vem a público falar: meu, foi um mal entendido, não tem nada a ver. Aconteceu briga entre a gente, sim, mas não foi isso que eles estão falando. Foi sim discussão entre a gente. E só. Não chegou a um querer dar tapa na cara do outro, como a mídia tentou espantar. A mídia tem falado: não, mas vocês estão dividindo a direita, Nunes é a esquerda, é o esquerdista. Quem começou com esse papo ridículo foi o Salles. E em vez de ser adulto e entender: pô, cara, você não vai ser prefeito de São Paulo, você vai ser senador, caralho. Só burro para poder entender isso. Olha o grau de potência que um senador tem com relação a um prefeito. Mas não, quer protagonismo, quer se fazer de fodão. Quem criou essa brecha real não foi o Bolsonaro, foi o próprio Salles. Em vez do Salles entender, porra, e ainda confirmar para todo mundo, que é isso que faltou, honestidade da tua parte, Salles. Chegar e falar: olha, na boa, eu sei que o Bolsonaro lutou por mim, mas perdeu. Então o que eu posso fazer? Das duas a uma. Ou eu apoio um candidato que é contra o Nunes, ou eu apoio o Nunes em prol do Bolsonaro, em respeito ao meu capitão. Ou eu ficava quieto, aguardava a minha vez, para quando eu for chamado, eu for pro Senado. Simples. Tivesse essa sombridade, mas não teve. Agir como um moleque. Desculpa, foi moleque. Eu às vezes fico me questionando se você realmente é um aliado de Bolsonaro, se você realmente é amigo de Bolsonaro, para poder agir do jeito que faz. Porque você prejudicou o capitão e deu asas para uma cobra. Essa é a realidade. Essa estratégia que estão fazendo do PSD agora, que estão pressionando para poder fazer com que o Kassab decida se vai ou não o impeachment ao bendito do Alexandre de Moraes. Eu não sei até onde isso vai. E tem coisas que soa como se fosse uma baita armadilha. Eu mesmo estou muito pé atrás com isso. Porque colocou uma brecha para que o próprio sem vergonha do Marçal, melhor dizendo, do Farsal, porque ele é uma farsa, já foi comprovado várias vezes que ele usou
de manipulação, usou estratégias baixas, usou de vitimismo barato. Isso a direita não deve apoiar, não deve aplaudir. Violência verbal. Eu quase não estou vendo ninguém em repudiar essa atitude do Marçal. Os poucos que eu vejo, só além do Bolsonaro, e ainda o Bolsonaro está sendo brando. Está sendo gentil com as palavras, por causa da posição dele. Mas a verdade não é crua, que qualquer um que seja de direita deveria repudiar esse tipo de atitude covarde. Que é pior. É 1000 vezes você... Qualquer um, não importa, qualquer um que tivesse sua família sendo zoada na tua cara, sendo ofendida na tua frente, você não ia descer a cara do infrator? Você não ia descer a porrada bem dada? Ou coisa pior? Eu ia. Qualquer uma pessoa de direita que valorize sua família, iria, sem pensar 2 vezes, e foda-se a consequência. Agora você chegar em mim, falar que Marçal é de direita, ele não apoia a família, não defende a pátria, não defende Deus. Não defende Deus. Não defende. Não é a favor da liberdade. Em nenhum momento eu vi ele se manifestar contra o Alexandre de Moraes. Seja um vídeo que seja, ele nunca falou alguma coisa contra o Alexandre de Moraes. Nunca. Já o Nunes já falou, já se manifestou que é contra, que é a favor do impeachment. A favor do impeachment de qualquer um, que é melhor ainda. Independente ou não, qualquer um que cometeu o crime que está errado merece a cassação. Palavras do próprio Nunes. E você me dizendo que ele não é 100% de direita, de fato concordo, tem coisas que ele apoiou a uma linha mais à esquerda. Mas é isso que dá quando alguém é de centro. Tem coisas que ele apoia, tem coisas que não. Ele é a favor da arma de fogo, do porte e posse, a favor da segurança pública, a favor da escola cívico-militar. Tem muita coisa que o Nunes é a favor. Por isso que eu falo, ele é muito mais alinhado à direita, só que ele não é 100%, não é um candidato puro direita. Não temos um candidato puro direita. Agora, se você for fazer uma análise mais ampla, com a chapa para Bolsonaro, você também tem um vice. Meu, esse cara fez muita coisa pro São Paulo. O vice dele, que foi indicação direta do Bolsonaro. E eles tiveram uma conversa longa, porque tinham 5 candidatos para ficar na casa de vice. 5, incluindo a Sonara Fernandes. Porra, 5 é muito. Vocês estão entendendo aonde que eu tô querendo chegar? Teve muita situação que nem a gente sabe direito. E agora, vocês também têm que entender que existe a coligação. Ah, mas eu sou contra a coligação. Meu amigo, todo mundo não gosta disso. Só que é uma das armas que a gente tem na mão. Você vai deixar de usar uma arma que você tem para se defender, para lutar, porque é teu orgulhozinho não te permite? Então você é um idiota. Desculpa. Essa é a realidade, você é um idiota. Então, a atitude mais correta que a gente tem para poder chegar a esse caminho é confiar no Bolsonaro, confiar no seu julgamento. E entender isso de uma vez. Para quê? Ir contra o cara que tá lá, lutou pela gente, sofreu uma facada pela gente. Meu, se eu fosse para poder comparar ele com um herói bíblico, ele é o rei Davi. Um homem que foi ungido por Deus. Trazido e guiado por Deus até agora. E foi poupado por Deus. Porque ele podia ter morrido naquela ocasião. Era um dano fatal, porra. Será que é tão difícil entender isso? E vocês ainda estão achando que... não. Ah, Bolsonaro falhou. Não tem problema, a gente bota o Marçal. Lula na presidência. Que cabeça de jirico é essa, cara? Se nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso, você acha que outra pessoa vai conseguir? Alguém nem sabe como é as coisas lá dentro. Nem sabe de como é que a porra toda lá dentro, cara. Não dá. Isso é favorecer a esquerda. Será que é tão difícil entender isso, caramba? E eu tô falando isso a médio e longo prazo. Fora as ideias malucas dele. Vem com coisas que não tem nada a ver com a realidade.
Gente, as propostas de Marçal foram totalmente fora da realidade. Escola olímpica? Meu, é burrice. Você tentar trazer os telégrafos do monotrilho do Rio pra cá? Não tem nada a ver. Entende onde eu quero chegar? Onde são os pontos que é um problema? Os vários pontos que você tem que parar para analisar e usar as diretrizes que a nós, que se diz direita, somos guiados, usamos como base de guia, aonde que deveria ser a nossa régua? Não adianta a gente querer tentar ir por outros caminhos, sendo que a gente já tem um homem que já está nos guiando, que já está nos dando todo o caminho passo a passo. Se a gente, aí que vem a pergunta: você confia no Bolsonaro, sim ou não? Se não confia em Bolsonaro, então não pode se dizer que é apoiador de Bolsonaro. Não pode dizer que é do lado do Bolsonaro. Desculpa, essa é a realidade. Quem se diz, eu apoio o Bolsonaro, mas eu vou de Marçal, então você não é bolsonarista. Às vezes não dá nem para dizer que é de direita, por pensar dessa maneira. Porque você está traindo a pessoa que levou a facada por você. E que está tendo caridade, pensando no bem-estar maior da população como um todo. Não dá para poder aceitar, sem ficar calado com isso. Então, pessoal, parem um pouco para poder pensar na realidade dos fatos. E analise. E ainda por si, uma outra coisa que faz uma pessoa ser de direita ou não. Quem é de direita não é mentiroso compulsivo. Desculpa. Ele faz todo aquele show de pirotecnia, faz todo aquele dramalhão da história da ambulância, tenta comparar com uma facada. E depois, no final de tudo isso, ainda tem a cara de pau de vir: desculpa, pessoal. Desculpa, eleitorado. Como se fosse uma piada da ruim. Só um egocêntrico para poder pensar dessa maneira. Achar que, não, ele é o certo e todo mundo tá errado. Ele é um hipócrita. Em todas as palavras, ele é um hipócrita. Já chamei de tudo com o nome, mas eu tô me baseando no que eu vejo, nas atitudes dele. E é isso que a gente tem que se basear. Se não temos... mas ele não é experiente na política, não sei o que, você tem que dar uma chance. Não tem que dar uma chance. Não tem que dar uma chance numa pessoa que só visa o interesse dele, não no bem maior, não no bem de todos. Essa é a diferença. A maior diferença, a gigantesca diferença entre ele e Bolsonaro. Bolsonaro é um homem humilde que pensa nos outros. Ele não. É exatamente o oposto. Tem uma mente distorcida. Uma crença distorcida. Como se ele fosse Deus, como se ele fosse Cristo. Não tem como defender uma coisa dessas. Não tem como apoiar uma situação dessas. E ele perseguiu esse missionário, o padre, eu não sei ao certo qual é a posição dele no meio religioso, por expor a verdade. Quem é esse cara? Isso é coisa de direita? Quer que eu faça uma outra pergunta? Você ameaçar toda hora: eu vou te prender, Nunes. Eu vou te prender. Isso é coisa que se faça? Você apontar o dedo e querer prender seu adversário? Em nenhum momento o Nunes fez isso. Em nenhum momento o Bolsonaro fez isso com seus adversários políticos. Em nenhum momento fez isso. E aí? Bolsonaro é aquele tiozão toda hora. E esse cara aí finge uma coisa, mas na verdade é outra. Atitudes mostram quem você é. Não é só da boca pra fora. Se eu tô tendo essa atitude de me manifestar a respeito dessa situação toda e falar abertamente o que eu penso, como é que eu penso dessa situação. Olha, Boulos, Tabata, Datena é peixe pequeno. Vai ser derrubado. Agora, o problema é essa cobra
que tá ganhando asas. Porque a maioria dos YouTube tá dando favor a ele, favorecendo ele. Muitos políticos estão favorecendo ele. E esqueceram de Bolsonaro. Deixaram ele como se fosse... Ah, tá na hora dele se aposentar. Não tá não. Bolsonaro foi escolhido por Deus, não esse cara. Ele é tudo de errado. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E eu tô levantando esses pontos. Já questionei várias vezes, já apontei várias coisas aqui no meu canal. E é difícil. Meu, não sabe como é difícil tentar alcançar as pessoas quando eu tô tentando expor a farsa, expor a situação. Esse canal é pequeno, mas eu tô fazendo o que posso.